Reis da Europa? Dearly beloved, we are gathered here today to mourn the death and celebrate the life of the European teams at the World Championship. They brought two good teams and also H2K, and they did very well. They were great teams. They made it all the way to the semifinals, but in the end, the best teams won. May they live well in their next life in Season 6, and we hope to see them back again. Ashes to ashes, dust to dust. Em 2015 foi a primeira vez na história em que o Ocidente conseguiu chegar na semifinal do Mundial desde que o campeonato se uniu para incluir a China e a Coreia. G2 é a mesma coisa, não? Nessa época, a grande esperança era que o Ocidente tivesse um bom time, mas a Europa surpreendeu a todos quando trouxe dois. A Fnatic e a Origen fizeram história ao chegar na semifinal do Mundial e inspiraram uma nova geração de talentos que podia ir ainda mais longe do que os grandes nomes do velho mundo. Depois de um ano de pura dominância na Europa, o reino da Fnatic finalmente chegou ao seu fim, quando as estrelas Rune e Reignover deixaram o time e foram jogar na LCS-NA. E foi nesse minuto de fraqueza que o novo desafiante chegou à porta. Essa é a história da G2 Esports, os reis da Europa. Depois de um ano onde o nível da Europa estava mais alto do que nunca, a Fnatic teve grandes perdas na sua lineup e precisou recomeçar praticamente do zero. A Fnatic perdeu um super time, mas eles ajudaram a formar outro. Durante todo o ano de 2015, a Origen ficou na cola da Fnatic esperando só uma oportunidade para o ataque. Com o fim do super time que a Fnatic tinha, a Origen do X-Pac ficou como clara favorita para vencer tudo na Europa. O que ninguém contava era com a chegada de um novo time, a Gamers2. A G2 foi formada pelo antigo midlaner da SK Game, Ocelot. Desde o início, a G2 é um time que apostou em talentos da solo kill. E por um acaso do destino, eles cruzaram o caminho deles com um jogador croata chamado Luka Perkovic, também conhecido como Perks. A G2 classificou para a LCS depois de vencer o Academy da Europa com um time formado por Smith J no top, Kikz na jungle, Perks no mid, Jesse como ADC e Hybrid como suporte. Agora, né? Com a aquisição da vaga na liga principal, a G2 fez o que todos os outros times bons fizeram esse ano. Eles trouxeram 2 coreanos. A G2 moveu o Kikz da jungle para top lane e trouxe o Trick para jungle e Emperor como AD Carry. E sim, esse é o mesmo Emperor que jogou em 2015 pela K-Stars no Brasil. Né? Tá ali 008, lindamente assistente ainda. E olha o Emperor indo pra cima do Kalec, e o Emperor recebe bastante dano também. Flash pra longe no 1x1, amigo. Né? Tá ali 008, lindamente assistente ainda. E olha o Emperor indo pra cima do Kalec, e o Emperor recebe bastante dano também. Flash pra longe no 1x1, amigo. Ele consegue levar o AD Carry da equipe da CNB e parte pra cima do Oz. Que só, é por deitando enrolando, mano. Double kill do Emperor sozinho, e ele vai pro triple kill do Emperor. Que isso, mano. Mas não tinha mais HP. No split de estreia da G2, ninguém sabia o que esperar desse time, mas logo nas primeiras semanas ficou claro que a estrela era o seu mid laner. A G2 lutou pela primeira posição durante todo o split, ora com a Vitality, ora com a H2K. No fim, eles conseguiram o topo da tabela com um placar de 15/3, garantindo uma vaga direta na semifinal. Na semifinal, eles derrotaram a Fnatic por 3-1, e na final venceram a favorita, a Origen, também por 3-1. Com um split de estreia dominante, a G2 conquistou a Europa e milhares de torcedores ao redor do mundo. A expectativa era que a G2 fosse ser o melhor time europeu a jogar um campeonato internacional, mas os resultados foram o extremo oposto disso. Numa atitude que deixou todo o mundo contra a G2, eles resolveram tirar férias ao invés de treinar para o MSI. Com isso nasceu o meme das férias da G2. And we could not scream, we could only maybe scream challenger teams, but we decided that Koreans wanted to go home, so taking that vacation Porque made tinha it better for cabelo us. ainda. But, tiraram umas I don't think we férias, will mano. gain Esse much from campeonato, screaming challenger não teams pode anyways. mais tirar umas férias. So yeah, we screamed only these 2 days in Shanghai. A G2 fez uma das piores campanhas da história da MSI como região Major, conseguindo apenas 2 vitórias contra a equipe que recebeu a vaga de wildcard no torneio, ficando com um placar de 2/8. Por conta do resultado da G2,
a Europa foi penalizada como região não recebendo o benefício de ser Seed 1 no Mundial de 2016. No segundo split, a G2 voltou derrotada para a Europa e se tornou uma das organizações mais odiadas do mundo, tanto pela atitude quanto pelas consequências para a Europa como região. Com o fiasco que foi o MSI, a G2 quis dar uma nova cara para a organização. Porra é essa? Okay. O respeito voltou. A G2 montou um novo supertime europeu e assumiu uma nova postura, dizendo que os dias de férias tinham finalmente acabado. Eles se tornaram ainda mais fortes do que antes e dominaram completamente todo o segundo split, garantindo a sua vaga no Mundial. Kickus taking a lot of damage on the front. Perk's not sure where he wants to go. G2 have to be careful here. The turn comes out. Wonder now getting aggressive, moving forward. Mizzy healing up who he can. Witch comes out. Perk's on the backside, but he is all alone. The pentakill right there in front of him. Maybe he wants it. Heal comes out to take Trashy to safety. Perk's ready for the setup. So much damage. Mickey trying to disengage. He's going to get burned down. Kick is keeping the train rolling. Perk's moving in. That's the shutdown. The double. He wants to make it 3, and it's going to be all right. Perk's with the triple kill. A double kill as Kami falls in the back of it all. A triple kill for Expect. All the work's being done in the back of the pit. Can you believe it? A quadra kill for Expect. And what do you expect? With Senkuks nowhere to go, we'll finally finish off Perkz. But that's the ace. And a pentakill for the Gangplank. Will land each onto Crystal Arrow. Perkz is on the back line, and here comes Wonder. Not going to be able to kill him just yet. Grand Challenge will not be able to get procced as Wonder's taken down. It's a double kill for Perkz. He's looking for more. That's the triple. Turns his attention to Mickey. Mickey's Abyssal is interrupted. Will be the quadra. Looks like they're giving it to him. I don't know if he can make the penta, but I feel like they're going to fountain dive. I believe G2 are going to go for this one. It is for the Summer Split Finals. It is for the pentakill. It is for Perkz. He gets it. Welcome to the G2 era. And thanks to all the haters for MSI, because it just I'm just gonna show everyone at votes. Ih, esse negócio de chocar o mundo inteiro não dá certo, né? Isso aí é cursed. Por conta dos resultados no MSI, a Europa perdeu a sua vaga como Seed 1 e no Mundial a G2 foi classificada como Seed 2. Isso fez com que eles ficassem no grupo A do Mundial junto com a Rox Tigers, CLG e Albus Nox Luna. Eu falo bastante e em detalhes sobre esse grupo no vídeo que eu fiz sobre a história da Albus. Se você ainda não viu, é só clicar no card que vai aparecer em 3, 2, 1, agora. Mesmo com promessas de fazer tudo diferente, a G2 teve resultados horríveis no Mundial, ficando em último lugar do grupo com um placar de 1/5. A G2 era claramente o melhor time da Europa, e durante todo o ano de 2016 eles só venceram times wildcard em campeonatos internacionais. Depois de mais uma performance horrível, o público europeu passou a odiar ainda mais a G2. G2 did a really good job. Yes, they failed. Yes, they could do better. But when they had nothing, literally no reason to play, they could just surrender. They could just go team or go full alarm. Yes, it would be funny, but they have shown their competitive spirit and they fought until the very end. And you know, guys, when everyone hates you, everyone thinks that you don't deserve to represent the region, and you find the strength inside of you to fight, even if it doesn't matter. That's really cool, guys. Thank you, G2. Apesar da opinião pública sobre o time ser a pior possível, Carlos Ocelotti, dono da organização, decidiu que o seu time não precisava de nenhuma mudança de jogadores, e sim de postura. Essa equipe da G2 recebeu uma nova chance e não deixaram passar.
A G2 dominou o primeiro split de 2017 e cada vez mais parecia que uma nova dinastia estava nascendo na Europa. No MSI de 2017, a G2 finalmente atingiu as expectativas do público. Na fase de grupos, a G2 perdeu apenas para os representantes da China e da Coreia. Nos playoffs, a G2 eliminou a chinesa Team World Elite e chegou na sua primeira final de MSI. It's our time to redeem ourselves. It's our time to show the world that we can be up there with the very best. Os caras da WE, mano, chocaram de certa forma. Chocaram de certa forma. Mid lane. Here comes the play on the Baker. Exhaustion's on. Keeps away from the wall. Not putting in the smoke. There's a blast to chase. Spotted the Perks. Oh my goodness. And Perks is able to get the performing member for G2. And now mid lane again. Oh, the CC is there. There's really no way out. 2-0 for Perks. His lane kingdom is certainly under his control. Oh, it's steady. Oh. Well, they're going to continue to focus Baker. Can he dodge? Round 3 in the mid lane. Root is there, and Baker pops the barrier. Gonna get knocked back, staying alive a quick second longer, and it doesn't matter. 3-0 for Perks. No trick, it's just two on the top side. And here we go. Nexus turret's about to fall. SKT to cement themselves the championship. G2's redemption is nice, but SKT going through the crucible of the mid-season invitational to lock it down as the best team in the world, and SKT are once again the champions! O time do Perks tentou com tudo que tinham, e o esforço deles foi finalmente recompensado. Mesmo perdendo a final do MSI para SKT, eles conseguiram tirar um único jogo do Titã coreano. Isso por si só já era uma grande conquista para qualquer time ocidental. Ah, esse aí foi o cara que invadiu? Esse cara aqui foi o cara que invadiu? Caralho, que porra é essa, mano? O cara invadiu, e o esforço deles foi finalmente recompensado. Né? Mesmo perdendo a que final esse cara do tá MSI para fazendo ele, né, do time? Eles conseguiram tirar um único jogo do Titã coreano. O Vega tá abraçando o cara, tipo assim. Isso por si só Mano, que porra já era uma grande essa, conquista para qualquer time ocidental na época. A G2 começou a reconquistar o coração das pessoas, só que depois disso, outro susto. Depois do MSI, a G2 deu férias para os seus jogadores e o resultado. Outro susto. Se a gente não tem mais MSI, se a gente não tem mais World, se o Brasil não recebe mais eventos, é graças a esse garoto aqui. Uma grande conquista, eles conseguiram tirar um único jogo do Titã coreano. Esse jovem é responsável por isso. Uma grande conquista para qualquer time ocidental na época. A G2 começou a reconquistar o coração das pessoas, só que logo depois disso, outro susto. Depois do MSI, a G2 deu férias para os seus jogadores, e o resultado disso foi claro nas primeiras semanas. O time simplesmente não encaixava de jeito nenhum, e eles terminaram a primeira rodada da LEC com 2 vitórias e 3 derrotas. Nesse ano foi criado o Rift Rivals, e os fãs da Europa teriam a chance de ver a G2 contra os melhores times da LCS-NA. A G2 ficou em último lugar do torneio, vencendo apenas um jogo. Com o susto do Rift Rivals, a G2 voltou para a Europa e marcou uma sequência de 6 vitórias seguidas, garantindo a sua vaga nos playoffs. Os Samurais venceram a Splice por 3-2 e depois eliminaram tanto a H2K quanto a Misfits por 3-0, garantindo a sua vaga como Seed 1 no Mundial de 2017. A G2 recuperou a confiança e chegou a tirar um jogo da RNG. Mesmo assim, o placar de 3/3 não foi o suficiente, e pelo segundo ano seguido, a G2 ficou na fase de grupos do Mundial com um gosto de decepção. O voto de confiança que o Carlos deu em 2017 não se repetiu para 2018, e mais uma vez ele construiu um time ao redor da sua grande estrela, Perks. O novo time da G2 contava com jogadores que tinham potencial, mas nunca tinham alcançado nenhum sucesso na região da Europa. Para top lane eles trouxeram Wander, um jogador que sempre foi visto com bons olhos, mas nunca teve o nível de outros nomes como Soaz ou Vizichati. Na jungle eles trouxeram o rei do First Blood, Jankos. Para bot lane eles não trouxeram nenhum nome grande, mas sim os jogadores que o time precisava. O duo de Arna e o Adid podia não ser tão boa quanto as outras opções na Europa, mas o estilo de absorver pressão e shot calling foram o diferencial para receberem essa oportunidade. Com 4 títulos seguidos e várias decepções,
A Europa precisava de alguém que desafiasse a G2. E no primeiro split de 2018, isso finalmente aconteceu. Isso que a gente vai ver quando a informação sempre, você é o melhor. Eles tiveram bons olhos e acharam um novo talento bruto na região da Turquia. O Caps chegou como uma grande promessa na Europa, e logo no seu primeiro jogo ele mostrou que agora o Perkz tinha um adversário à altura. Caps didn't get to push out and get that super Caps of the week gets the stun. Caps flashes forward. Turns on to Perkz. First blood to Baby Faker. A G2 e a Fnatic protagonizaram um dos melhores splits da história da LCS Europa. O nível da Europa ficou mais alto do que nunca com esses dois times brigando entre si, e no fim a Fnatic tomou a coroa de volta. Depois de 2 anos, a Europa tinha um novo campeão. No segundo split, todos os times da Europa abusaram dos pontos fracos que a Fnatic mostrou, e a G2 foi eliminada nas quartas de final pela Misfits. A G2 precisou jogar o campeonato regional pela vaga no Mundial e recebeu a chance de ser o Seed 3 da Europa. Por causa dos resultados nos últimos anos, o Seed 3 da Europa teve que passar pela fase de play-in. E isso foi a melhor coisa que podia acontecer para a G2. Pela primeira vez desde que chegaram no cenário profissional, esse foi o primeiro campeonato em que a G2 não era visto como um dos favoritos para ganhar o torneio. E tirar esse peso dos ombros fez toda a diferença. Eles ficaram no grupo com a Africa Freaks da Coreia, Flash Wolves da LMS e Fongvu Buffalo do Vietnã. Eles fizeram uma fase de grupos regular, ficando 3/3 e eliminando a Flash Wolves no desempate. Pela primeira vez, o mundo ia conhecer a G2 em um MD5. A G2 foi classificada para enfrentar a favorita para vencer o Mundial naquele ano. Pode sair não, daqui a pouco tem World. Classer for the second. G2 Esports are being obliterated inside their base. The double kill from Uzi to close it out. They're going to look for the ace before they finish the base. Let me is trying to hunt him down with those shotgun knees. The Nexus turret start to fall. Royal never give up. The #1 seed from the LPL. They will pick up this first game, taking down G2 Esports. And then Costa is caught amongst G2 Esports. Uzi is killed in the back end as Wonder is flying through the map. And it's Yonder that's got himself another kill, and Perkz jumps on the back end with the Vanguard's head. The inhibitor is exposed, the Nexus turrets are falling, and G2 Esports punch back, defying all odds, and prove they can go toe-to-toe with RNG. 1-1 in the gets caught out by Casa, killed by Uzi, and so has the inhibitor. The Nexus turret is being focused at 25 minutes. RNG are yelling, and they are not done yet. Pushing onto the Nexus turret, they came here to win the series, and this is a statement win after Uzi gives up first blood at 2 minutes on the clock. RNG crush G2's top and bottom lane. They're on match point. Here we go, another fight. All right, Parano's already thrown down, and it's already a kill for Uzi. Jankos has soloed him with a little bit of help from Perkz. Perkz actually got the kill. Unfortunately skipped out on his. Perkz and Jankos are running up top. Perkz has got himself one. Now Mick forced to flash over the wall. Here comes Wonder. He's back, trying to stall this out. The Nexus is going down. And ladies and gentlemen, this is going all the way. Do you believe? G2 versus RNG in Game 5. A série foi uma montanha-russa de emoções com os dois times mostrando tudo que tinham. No quinto jogo, aconteceu algo que ninguém esperava. And for the first time in 5 games, this might just be Jankos coming in. Let's see whether or not they can find the kill. There's the stun onto Uzi. Body block. He can't get the ward. Uzi can't pick it up. He's going to go down. Jordan kills Uzi. back up there. Jankos taking it. Yeah, plus without those chains. Oh, the second one's due though. Shao who goes down. He's in the top lane. Whoa! Lantern coming. Uzi gets caught. The ward! The ward's on top of the lantern. And Yarnin kills Uzi again. Defensive flash from Uzi. Teleport's coming down. Comes Perkz. Not this to find out. Perkz blows up RNG. Being a favorite in this tournament is get more. Shao who may get solo killed. No way. Is ticking down. One more. Gets him. The first turret falling. The mid lane should fall maybe. No, there's the engage. Gets into something. The cannon kick delivers a perfect play. GA. Uzi's down. Fourth Uzi down. It's all on Xiaohu. Xiaohu's running. Look at Perkz. Perkz has found him. Perkz goes golden with the hourglass. They may have just done it. G2 have just dismantled RNG and they're gonna take their way to the semi-finals. Os piques estranhos da bot lane da G2 neutralizaram a maior arma da RNG. O Uzi não conseguiu abusar de uma lane mais fraca, e com um jogo criativo a G2 finalmente alcançou a semifinal do Mundial.
Pela primeira vez em 10 anos, o Ocidente foi mais forte, e de um lado da chave você tinha a Fnatic contra a Cloud9, enquanto do outro tinha a G2 contra a Invictus Gaming. Dos 4 melhores times do mundo em 2018, 3 deles eram ocidentais. Nunca na história do LoL moderno nós tivemos uma chance tão grande de virar o jogo. A Fnatic venceu a Cloud9, mas a IG ligou uma final europeia eliminando a G2 num 3-0, onde ficou claro quem era o melhor time. Depois de várias decepções, a G2 finalmente mostrou o que tinha. A Europa oficialmente ultrapassou a Coreia, só que a história da G2 ainda não acaba aqui. Logo depois do Mundial, os rumores sobre as janelas de transferências começaram a se espalhar, e o que chegou ao público não tinha como ser verdade. Mas em 29 de novembro de 2018, a G2 fez a maior mudança da sua história. Essa Lamego foi melhor, será, mano? Que absurdo essa DC. Para a temporada de 2019, a G2 tirou a maior arma time ocidental chegou nesse calibre? A Fnatic se tornou ainda mais forte. Diferente do que se pensava, a G2 não abriu mão do Perkz e ele começou a jogar como atirador do time. Mesmo com um clima de dúvida, a G2 se mostrou um time mais forte do que se imaginava e voltou a dominar a Europa. Com os 2 melhores mid laners do ocidente no time, a G2 era o time que podia fazer qualquer coisa. Atiradores na mid lane, magos na bot lane, suportes na top lane. Nada era impossível para esse time. A G2 criou o próprio meta e nem os melhores times do mundo conseguiram acompanhar. Com o brilhantismo desse real super time, a G2 conseguiu seu 5º título de campeão europeu e tinha as expectativas mais altas do que nunca quando foram pro MSI. A fase de grupos não foi nada especial. Mesmo vencendo a SKT 2 vezes, a G2 perdeu 2 jogos para a equipe Wildcard e isso levantou muitas dúvidas sobre a sua consistência. A G2 conseguiu passar pela fase de grupos e o seu oponente na semifinal seria a SK Telecom. No começo, a SKT confirmou o favoritismo asiático e marcou o primeiro jogo. A G2 não ficou quieta e respondeu com uma vitória no segundo jogo. A little bit of exchange here. Caps has already used the perfect execution. Goes all the way back in with the flip. 5-point strike. Picks up a kill into Mata. Now Jankos looking for the stun. That's a double kill for Caps. He flushes the one for now. Can't find the next act. All of a sudden, though, it's a 1-for-1. Support for AD. Jankos as well as Caps get themselves a reply back. Now Caps sends his attention to Khan. Faker's running low. He thinks he gets a region. Whoa! He is popped by Caps. Caps is throwing out every single ability and turning his attention to Khan. It's a quadra kill for Caps. Enjiki should just about seal the deal. Caps goes all the way to the steps of the fountain for a pentakill as G2 equalize the series at 1-1. And that means... No terceiro jogo, a SKT tomou a liderança da série e no quarto jogo a G2 empatou tudo. Já se passaram 2 anos desde que a G2 perdeu a final do MSI para a SKT, só que agora eles estão mais fortes. Agora, eles estavam prontos. In the bottom lane. Vision is denied on both sides. Mickey goes forward. Chain of corruption starts to spread. Jankos is inside, but Mickey's the first one that's in trouble. Now Clid is being turned around. Caps is coming in. Frozen Tombs available in a few seconds. Unleash power plus point rush. That gives word to the LEC representative. Mata gets caught in the winds of war. And Europe get 2. 2 esports have been gifted and donated a Baron from SKT. That's a dunk on London. Death from below for the double, for the ace, for the Baron and the base. A G2 foi o primeiro time ocidental da história a vencer uma MD5 contra a SK Telecom. Na final, eles atropelaram a Team Liquid por 3-0 na série mais rápida da história dos campeonatos internacionais até hoje. O tempo somado da série é de pouco mais de 1 hora. Que isso? Depois de anos e anos com decepções, 1 hora, 3 jogos? Foi o primeiro time ocidental a vencer um campeonato internacional.
No segundo split de 2019, o campeão do MSI dominou a Europa na fase regular e venceu a Fnatic 2 vezes por 3-2 para garantir o seu 6º título na LCS e superar a dinastia da Fnatic como o maior campeão da Europa. No Mundial, a G2 ficou no grupo A com Griffin, Cloud9 e HKA. Eles não tiveram dificuldade no grupo e disputaram o primeiro lugar com a promessa coreana. Mesmo perdendo o desempate, o placar de 5/1 garantiu a presença nos playoffs. O oponente sorteado foi outra promessa coreana, Dawon Gaming. A G2 venceu a Dawon e agora teria que repetir o milagre do MSI contra o maior time que já existiu. The backside, Caps goes golden. There's no one else to follow up. Con's damage doesn't matter. But the ulti comes out in such a close exchange. For now, they're winning, but Perkz is coming in. This is his hero moment. If he wants to turn this fight in favor of team, this could be the game defining moment. Faker is gone. Teddy's next on the list. There's no way he can duel Yasuo. O rei da Europa venceu o rei do mundo e chegaram na sua primeira final de mundial. This G2 esports team was not built to win. It was built to conquer. It had to go through so many obstacles. They had to fight every Korean team on the way here. Griffin in groups, Damwon in quarters, and the ultimate final boss of SKT in the semi-finals, and they overcame them all. A G2 foi derrotada pela FPX, mas mesmo assim foi uma grande conquista. Em 2020 e 2021, a G2 passou por diversas mudanças e ainda assim conquistou mais 2 títulos para sua coleção de 8 troféus. No Mundial de 2020, eles foram eliminados pela campeã Dawon Game e fizeram outra contratação tão grande quanto a do Caps. Em 2021, a G2 fez a aquisição do Reckless para montar o melhor time que já existiu, mas infelizmente para eles o plano não deu muito certo. Em 2022, a G2 vai se reconstruir igual já fez várias vezes, só que dessa vez eles não têm a figura de liderança que o Perkz sempre foi. A história da G2 é uma história sobre sucesso. Eles já venceram quase tudo que podiam vencer no mundo do LoL, e o único título que falta hoje é um Mundial. A G2 é um time que nasceu das cinzas da carreira do Ocelot, e fizeram toda a escalada de um time desconhecido até ganhar a vaga na Europa e chegar como estreante vencendo tudo por 2 anos seguidos. A história da G2 é uma coisa única, e uma coisa que nunca vai se repetir, já que agora todas as ligas são no formato de franquia. Independente de 2021 ter dado errado pra eles, uma coisa é certa, a G2 todo ano, né, Zé? é o rei da Europa. Não, todo ano é pra ser deles, o problema é esse, pô. Os caras perdem pra Energy. Então é isso, moçada. Se você gostou desse vídeo, cara, deixa um comentário, deixa um like aí, fala se você aprendeu alguma coisa, se você não conhecia a história desse time ou se você odeia mais ainda a G2 agora. Então eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por todo esse ano que vocês acompanharam. Guys, vou de Genshin agora, hein, mano. Já tá bom de super vídeos já, mano. Já vi muitos.